Bom dia, meninas, a graça e a paz. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Eu espero que sim. Eu ainda estou com a cara de sono. Dormi muito pouco essa noite, mas eu creio que no decorrer do dia as coisas há de melhorar, em nome de Jesus. E hoje o nosso devocional tem uma palavra poderosa, viu? E nós vamos entrar nele, se Deus quiser. Mas eu vou pedir, nesse momento, vou convidar você, onde quer que você esteja, para fazer uma oração, tá certo? Então, fecha teus olhos aonde quer que você esteja, para que a gente possa fazer essa oração, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor não nos deixa faltar. Te agradecemos, Senhor, porque nós iremos receber uma palavra que vem dos céus para as nossas vidas. Então, que o Senhor, neste momento, Pai, fale aos nossos corações, diga exatamente aquilo que a gente precisa, Senhor, ouvir. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Pai, né? Um instrumento poderoso que o Senhor pode usar, Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor, de acordo com o teu consentimento, meu Deus. Mas eu te peço, Pai, nesta manhã, abençoa, Senhor, a vida de todas essas mulheres que entrarem aqui no devocional, pelo WhatsApp, pelo canal, que elas possam ser edificadas, que elas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Renova, Senhor, as nossas forças no dia de hoje. Renova, Pai, tudo aquilo, Pai, que precisa ser renovado em nossas vidas. Abençoa, Pai. Abençoa nossos filhos, abençoa as nossas famílias. E obrigada, Senhor, por todos os livramentos, até mesmo aquele, Pai, que está em oculto, que o Senhor faz acontecer, nos livra de todo mal. Desde já, nós te agradecemos pela palavra que nós vamos receber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E vamos receber, né, essa palavra que vem diretamente do céu para mim e para a sua vida. E essa palavra está lá em Gênesis, no Gênesis 22, do versículo 2, que vai dizer assim: Ele não quer promessa, Ele quer você. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Ele não quer promessa, Ele quer você. E lá em Gênesis 2, do 22, 2, diz assim: Deus disse: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça-o como holocausto. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma palavra muito forte, né? Que o Senhor pede a Abraão, não é verdade? A Abraão, para que ele leve seu único filho, né, que é o filho da promessa, para o monte. E, inclusive, às vezes eu costumo falar aqui na célula que eu não estou preparada, né, para um pedido desse do Senhor. Não, eu não estou preparada para um pedido desse. Eu sei que aqui ele não estava querendo Isaac, ele estava querendo a promessa, né? Ele estava querendo justamente Abraão, né? A obediência de Abraão. E ele jamais iria, né, ficar com Isaac, porque Isaac era a promessa, não é verdade? De Deus na vida de Abraão. Mas ele queria ver até onde ia a obediência dele. E aqui a gente vai ver nessas palavras que eu vou ler para vocês. O ápice da jornada espiritual de Abraão está nessa passagem
que acabamos de ler. À medida que avançamos na leitura de toda a narrativa de Gênesis, de Gênesis 22, do 1 até o 19, somos lentamente envolvidas e impactadas com o teste divino aplicado ao pai da fé, que é o Abraão. Ele é o pai da fé. Seria esse mesmo pedido que Deus faria a um homem que desfrutava da promessa de um filho há tanto esperado? Por exemplo, eu sou mãe de filho único. Então, o meu filho foi muito esperado. Eu vim ter meu filho 10 anos depois de casada. Então, você imagine o Senhor me pedindo meu filho. E eu ter a obediência de Abraão. Que o Senhor me eleve a este nível de Abraão. Então, sim, o Senhor pediu a Isaac em holocausto. É claro que ele não desejava o sacrifício humano daquele garoto, mas queria provar aonde estava o coração de Abraão. E quantas vezes o Senhor faz isso comigo e com você? Ele testa para ver onde é que está o nosso coração. Se o nosso coração está nos nossos sonhos, se o nosso coração está nos nossos projetos, se o nosso coração está no dinheiro. Sim, isso mesmo. Muitas vezes o nosso coração está aí, no dinheiro, né? Diz aonde está teu coração, que lá também estará o teu tesouro. É verdade. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos amar nada e nem ninguém a mais que Ele. Negue-se a si mesmo. É muito forte essa passagem. Então, Isaac era a representação da promessa cumprida, do sonho realizado. Quantas e quantas vezes, né, nós temos promessas, sonhos realizados e que nós não estamos querendo entregar. E muitas vezes, quando nós realizamos, nós esquecemos de quem nos deu. Mas a promessa não pode ser mais importante para nós do que o próprio Deus da promessa. Não pode. Aquilo que você pediu ao Senhor e que você alcançou não pode ser maior do que o nosso Pai. E não pode ser esquecido. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é do Senhor e é para o Senhor. E até o ar que nós respiramos, nós só respiramos porque o Senhor nos dá. Então, foi exatamente diante dessa tensão que o Senhor aferiu as intenções de Abraão em uma das maiores provas de amor que aquele homem lhe ofereceu. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Porque eu não quero ser testada pelo Senhor. Não, eu não quero. Nesse sentido, não. Porque eu creio que eu não estou preparada para um teste nesse sentido. Uma vez eu comentei com as meninas da minha célula, inclusive de uma passagem que nós estávamos estudando sobre Abraão, sobre esse fato de entregar Isaac. E eu disse para as meninas, que o Senhor não faça esse teste comigo, pelo menos neste momento. E talvez em nenhum outro momento, até porque a lei da natureza é o contrário disso, não é verdade? Mas aqui nós não estamos falando exatamente que Deus queria tirar, né? Isaac de Abraão. Não. Deus queria ver o tamanho da obediência de Abraão, assim como ele muitas vezes faz comigo e com você. Não é isso? Ele jamais, Deus não é um Deus vingativo, Deus não é um Deus que quer nos ver triste, muito pelo contrário, Deus é um Deus de amor, Ele quer nos fazer felizes, mas muitas vezes nós somos testadas sim, para ver até onde vai
o nosso amor, aonde está o nosso coração, né? E que nesse amanhã a gente possa voltar o nosso coração verdadeiramente ao nosso Pai, não é verdade? Mais adiante, ele diz: às vezes, obedecê-lo nos leva por caminhos dolorosos e nos faz ter que abrir mão do que mais valorizamos, sejam expectativas, sonhos, relacionamentos ou quaisquer outras coisas. No entanto, são justamente esses momentos de confronto que lembram que seguimos a Deus, não a promessa que ele nos deu. É verdade. Tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que Deus realiza em nossas vidas são promessas dele. Mas as promessas do nosso Pai não pode ser maior do que o que sentimos por ele. Não pode ser maior do que os nossos sentimentos. Jamais, em momento algum. Então, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis para que a nossa fé seja provada, mas que eu e você não precise, né, passar por elas. Eu sei que nós passamos sim por aflições, porque o Senhor não não prometeu nem para mim nem para você momentos só de felicidade, né? Momentos simplesmente que nós vamos estar bem, mas nós somos testadas, assim, todos os dias nós somos testadas. O mundo está aí para que a gente seja testado, sim, e a que a gente possa escolher sempre pelo Senhor e nunca pelo que Ele prometeu a mim e a você. É, e, no entanto, são justamente esses momentos de confronto que relembram que seguimos a Deus e não a promessa que Ele nos deu. É doloroso, difícil e requer a confiança total de que Ele tem a última palavra e controle sobre a nossa história. Sempre. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a nossa história, com começo, meio e fim, né? Porque o controle está nas mãos do Senhor. Então, independente do que possa nos acontecer, o controle continua sendo dele. Então, para nós entregar o nosso Isaac, pode parecer o fim de um sonho, mas para o pai é quando ele compartilha o seu segredo. Ele não quer Isaac, ele deseja Abraão. Ele não quer o nosso sonho, ele deseja a nossa total rendição, a sua soberania, né? E quando eu me pego assim, né, que Deus é soberano, eu sempre me lembro de algo muito importante, né, que passou na minha vida e que me marcou muito, que foi justamente quando eu perdi minha mãe. E eu me lembro que muitas e muitas vezes eu orava e eu pedia ao Senhor, Senhor, não deixe que minha mãe vá embora. E no final dessa oração eu sempre dizia, Senhor, que a tua vontade seja soberana. Só que a minha mãe foi embora. E eu fiquei muito triste com o Senhor. E eu não entendi o porquê, né? Ele tinha feito isso comigo, porque quantas e quantas vezes eu pedi isso ao Senhor. Apesar de todas as vezes, nessas orações, quando eu saía das orações, eu escutava nitidamente o Senhor dizer que não adiantava eu orar, que ela realmente ia embora. Eu cheguei até a comentar com meu esposo, meu Deus, porque eu estou desejando mal à minha mãe? Eu oro e ao mesmo tempo eu já estou dizendo que ela não vai voltar, que ela vai embora, que o Senhor vai levar ela. Eu não entendia que era o Senhor já me preparando. Mas, gente, eu pedia nas orações que fosse feita a vontade de nosso Pai, a vontade dele é soberana. E eu falava isso, mas o meu coração não queria isso. O meu coração estava querendo que fosse feita a minha vontade, né? E aqui o pai fala justamente disso, que ele não queria Isaac, ele queria Abraão.
que Ele não quer o nosso sonho. Ele deseja a nossa total rendição, porque Ele é soberano. Então, mulheres, nesse dia de hoje, eu quero que vocês coloquem isso na sua cabeça. Obedeçam, mesmo na dor. Entregue seus planos, projetos pessoais, suas promessas, quantas vezes forem necessárias. Lembrando que o que recebemos hoje pode não fazer sentido nenhum, mas amanhã. Mas quem somos nele jamais mudará. Nunca mudará o que eu e você é no Senhor. Então, ame o Senhor acima de tudo e de qualquer coisa. Guarde seu relacionamento com Deus como o tesouro mais precioso que você possui, porque Ele é a única constante em meio às mudanças desta vida. Quando Deus lhe pede o seu Isaac, não é o Isaac que Ele deseja, é você. Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis. Muitas vezes nós estamos em pleno deserto, mas Ele não quer. Às vezes nós estamos passando até por problemas de saúde. Estamos precisando de cura. Mas não é isso que o Senhor quer. O que Ele quer é o teu coração verdadeiramente rendido diante da presença dEle. Então que hoje, nessa manhã, o meu e o seu coração esteja rendido aos pés do Senhor. Mulher, Ele não quer o seu Isaac. Ele quer você. E quando o Senhor pede que eu e você possam obedecer, que eu e você tenha essa consciência de que quando o Senhor pede o Isaac, não é o Isaac que ele está querendo. O Isaac tem nome. O Isaac tem nome. E esse nome é você. Mas para que isso aconteça, é necessário que o Senhor te prove. Prove o teu e o meu coração. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua vida nessa manhã. Que você possa curtir, que você possa compartilhar. Eu não sei se você está recebendo essa palavra pelo canal do YouTube, que eu tenho esse canal no YouTube também. Se você estiver recebendo pelo canal, curta, comente, compartilhe para que mais e mais mulheres sejam alcançadas. E vocês, mulheres aqui do Devocional, uma manhã abençoada na presença do Senhor para todas as mulheres, para todas as famílias aqui representadas. Cheiro no coração de todas. Amém? Lembrem-se, hoje é dia de oração. Vou colocar lá no grupo as 7 primeiras mulheres. Tá certo? Cheiro no coração de todas. Fiquem na paz do Senhor.